Começa agora o programa Novamente. Novamente no ar, é João Lourenço, esse que vos fala num programa dedicado à compreensão dos transtornos mentais à luz da doutrina espírita. E nós sempre gostamos de lembrar, aqui aviso aos navegantes, como a gente diz, né, que o nosso programa não tem a ideia de trazer aqui explicações e muito menos justificativas dentro da doutrina espírita e também dentro das ciências da matéria, da psicologia, da filosofia, da sociologia, para aqueles nossos comportamentos que nós sabemos ou não que são insanos e que mais cedo ou mais tarde acabam nos levando a algum tipo de adoecimento mental. A nossa ideia é levar, acolher as pessoas que de algum momento estejam sofrendo físico ou mentalmente, consolar essas pessoas, né, no sentido de que ela possa saber que aquilo que está acontecendo com ela não é só com ela, né, tem várias pessoas também passando por vários processos, mas ao mesmo tempo esclarecer, né, o porquê e o para quê das coisas principalmente estarem acontecendo, motivando, né, dando instrumentos, instruções e instruções que motivem essas pessoas a mudanças de sentimento, pensamento, de palavras e hábitos. Que aí, é claro, estaremos promovendo a saúde mental, não só tratando e recuperando de transtorno mental. E nós trazemos aqui várias matérias, eu procuro sempre fazer um link com o que está acontecendo na atualidade, né? Nós estamos aí em plena virada do século, né? Participando historicamente da grande mudança do planeta, em termos de expiação e provas para um mundo de regeneração, porém nós ainda estamos na fase da cocção, né? Cocção, está todo mundo fervendo, né? Ainda não temos ainda o néctar, né? Da espiritualidade, dessa cocção, mas é dela que nós tiramos as melhores partes das plantas, né? Os melhores licores de cura, né? Que são os chás, né? E a gente está ainda aí em período de cocção, né? E aí, para falar sobre isso, uma coisa interessante, eu falei da cocção exatamente por isso, porque já tínhamos sido avisados, né, pelos espíritos e pela própria de várias outras religiões ou de manifestações da espiritualidade maior, que quando fosse chegado os tempos, né, que até os escolhidos poderiam ser enganados, né? Tamanha a disseminação da iniquidade, né? E a gente realmente vê o que a gente vê hoje aí, e não é só uma iniquidade do ponto de vista social ou econômico ou financeiro, que também existe, mas nós vamos ver uma iniquidade de valores éticos e morais que nos dá até a impressão de quem que cultiva valores de família, valores morais, valores éticos, a honestidade, né, a mente aberta, a boa vontade, parece que se tornaram os novos demônios, né, vamos dizer, da vida. E não é bem assim, né? Talvez nós estamos começando a entender aí o que é a alteridade, né? Que eu estudo muito, já estudei bastante, e tenho estudado isso num programa que eu faço também no sábado, que é um programa gravado, né, ao vivo, que nem esse, que chama-se Mente 5.0, em que a gente estuda a alteridade como das ferramentas importantes para se sobreviver à quarta revolução industrial, que está causando também uma revolução psicossocial, né? Carl Schwab, um engenheiro, escreveu esse livro, demonstrou muita preocupação com o que aconteceria com a parte emocional das pessoas. E a alteridade é uma das ferramentas importantes para que a gente possa estar vivendo num mundo que, afinal de contas, está totalmente exposto, né, numa visão panóptica, né? Todo mundo enxerga todo mundo ao mesmo tempo, o tempo todo, através da internet. E isso tem gerado, vamos dizer assim, a exposição pornográfica, né? Eu digo assim, não tem nenhum viés, nem acadêmico, nem pedagógico, e muito menos ético e moral, na sucessão de imagens que você fica vendo de vários assuntos que não tem arcabouço de ensino nenhum. Porém, essa exposição tem feito aproximado as pessoas das suas realidades, né? E nós estamos conseguindo ver coisas que acontecem agora, on time, online, né? Do outro lado do mundo. E aí todo mundo dá a sua opinião. E aí, é claro, as pessoas estão aí trocando muito mais farpas, né? Um grande duelo mental, como já dizia o Chico Xavier, né? E a gente acaba percebendo quais são as pessoas
que provavelmente vão entrar naquele processo da separação do joio e do trigo, né? Lembrando que o joio é muito parecido com o trigo, a única diferença é que ele não tem grão nenhum dentro, né? Ele não produz trigo, né? E aí hoje eu estou falando um assunto que eu também vou falar da alteridade, só que não da alteridade nossa, né? Eu chamaria de alteridade reversa, né? O que significa isso? Tudo bem, eu posso ter alteridade, né? Mas como que o outro vai me devolver a minha alteridade, né? Vamos dizer assim, como ele vai responder à minha alteridade? Então eu chamei de alteridade reversa e peguei um texto, né, que chama-se Aprender com o Próximo, né? Daquele livro Horizontes da Mente, daquele espírito Miramês, né? E que fala esse tema, é aprender com o próximo. Para mim, isso é alteridade reversa, né? Porque quando você aprende a conviver, a respeitar, você vai aprender com o próximo. E isso é uma autoridade reversa, porque mesmo que o outro não te respeite e é, não te compreenda, né, ele vai estar te ensinando, né, e ele também vai estar aprendendo. Por isso que muitas vezes a gente vê mais rebeldia naqueles que estão precisando aprender, né, e a gente vê mais parcimônia, né, naqueles que estão podendo ensinar. Então, ter paciência para aprender diante do próximo, que muitas vezes pode nos incomodar, é a tal da alteridade reversa, porque se esse que pode me ensinar me tolera, por que eu não posso tolerar o ensinamento, né? Tolerar a alteridade reversa. Então, ele diz assim, o aprendizado é uma coisa sagrada. Sim, né? Fomos criados simples e ignorantes. Só o fato de ter sido criado já nos deu a chance de aprender e crescer, né? Cada estágio que fazemos na carne representa um curso na escala evolutiva. Sim, um cursinho breve, né, de 100 aninhos, 120 aninhos. O que é isso perante a eternidade, né? É um segundo dentro de um dia inteiro, né? É justo que façamos a nossa parte sem que só a natureza lute. O que ele quer dizer com isso? Eu sempre costumo dizer que a vida dá conta, né? Mesmo que as pessoas não tenham consciência, não saibam o que precisa fazer, a vida dá conta, né? Então é como ele fala, a natureza está lutando por nós. Até que chega uma hora que eu me conscientizo e falo assim, peraí, eu não preciso só reagir para aprender, né? Eu posso agir, eu posso ter um aprendizado ativo, né? Para isso eu preciso aprender a aprender, né? E não só responder às atiradeiras do destino, né? Como diria Hamlet, né? O nosso esforço deve computar com o esquema natural de Deus. Perfeito. Por isso que quando eu digo para as pessoas que é bom orar, e que orar serve para três coisas, né? Louvar, agradecer e pedir. O que eu posso pedir para Deus, né? Eu costumo humildemente pedir para Ele para saber qual é a vontade dele sobre mim, né? Porque com certeza não vai vir nada além daquilo que eu posso fazer, e em cima do que eu posso fazer, que é o meu real tamanho, eu vou crescer. E muitas vezes, dependendo do que eu preciso fazer, vão me aparecer situações que vão ter pessoas, né, com funções psicopedagógicas. Então eu tenho que ter alteridade reversa com essas pessoas, porque muitas vezes elas não vêm na forma de um professor gentil e superior a mim, né? Eles vêm numa forma de um agressor inferior a mim, que vai me ensinar aquela instância psíquica que eu preciso desenvolver. Então, ele diz aqui: o próximo, em relação a nós, é um instrutor diário, mas nem sempre reconhecemos essa verdade. Ao sermos analisados por essa pessoa, nós o julgamos inconveniente. Faz sentido, né? Quando alguém analisa a gente, né? E a coisa interessante, porque muitas vezes a análise vem de quem você menos espera. E provavelmente, se essa análise vem de alguém que você considera ou que realmente seja alguém que esteja num nível, né, antes do seu, né, a gente considera que quem é você para falar isso de mim, né? Mas aprender a ouvir Deus através de todas as coisas e pessoas, é isso aqui, é a tal da alteridade reversa. Nós vamos entender mais um pouquinho isso lá no fundo. Ao sermos censurados por nossos companheiros, mesmo que eles tenham razão,
ferindo-nos em nossos melindres, revidando os açoites merecidos revidamos, né? Os açoites merecidos por nos sentirmos maltratados no orgulho enganoso. Faz sentido, né? A arrogância toma conta toda vez que a gente se sente pontuado num equívoco, e não importa qual seja esse equívoco. Desde um crime hediondo, né, como desviar dinheiro proveniente de impostos para o seu próprio bolso, né, com qualquer tipo de falcatrua, até você mentir, vamos dizer assim, a respeito da idoneidade de alguém só para ganhar respeito dos outros, né? Bom, ele diz aqui, olha, o irmão de luta que caminha conosco enxerga melhor os nossos defeitos, sente os prejuízos causados por eles e nos aconselha de forma violenta. Então, hoje nós estamos vendo aí um monte de gente no planeta Terra que provavelmente por várias tempos, muita época, né, acabaram eu diria que é um grupo de experiências encarnatórias, né? Porque essas pessoas que hoje estão encarnadas nessas condições já podem ter estado encarnadas na outra posição em outras épocas, tá? Mas hoje a gente percebe que aqueles que estão na, na parte da população que acaba sendo explorada, sendo extorquida, maltratada, principalmente por processos de governança, que tanto faz, né? Hoje em dia o pessoal fala de esquerda e direita, mas o que as pessoas querem é domínio para poder escravizar, né? Quem é que vai produzir para eu comer, né? Mais ou menos assim. E hoje a gente percebe que participar dessa parte da população que são os escravizados gera revolta. Então nós estamos vendo aí as pessoas na rede, né? Numa exposição ampla, expondo as coisas mais deploráveis de agressão, de violência, né? Se autorizando por se sentirem, vamos dizer assim, abusados em algum momento. Lembrando, tá, que esta população encarnada agora nessa situação, tá? Porque nós já podemos estar nessa situação e talvez na situação do abusador, então nós estamos aí, cada qual experimentando a sua vez para poder adquirir a experiência, seja na pobreza, seja na riqueza, seja na doença, seja na saúde, seja na inteligência ou na pobreza de cultura, não importa. Tá? Tudo é uma experiência para se desenvolver habilidades. Então, está dizendo aqui que o irmão de luta que caminha conosco enxerga melhor os nossos defeitos ou as nossas falhas, né? Sente os prejuízos causados por esses defeitos e falhas e, quando nos aconselha, é sempre de maneira violenta. No entanto, esta é a melhor maneira de nos interessarmos mais pela corrigenda. Na realidade, é claro, quem nos chama a atenção, a gente não presta atenção. Tá? Claro que já está lá no Evangelho segundo o Evangelho de Jesus, né? E segundo o Espiritismo, a gente entende que há a necessidade que ocorram escândalos, concordo. Mas ai por quem eles vêm. Então tem gente que é afeita, né? A violência, a agressão, discussão, briga, maledicência, né? Mas aí por quem ele veio, apesar de, é como a gente fala, às vezes uma pessoa vai reencarnar e a gente fala assim, olha, essa pessoa vai ter que nascer e vai ter que precisar sofrer muito, né? Tem alguém aqui que gostaria de ser o carrasco dele? A pessoa vai, olha, não, nós somos espíritos medianos, mas a gente já conhece o bem, a gente não teria coragem de ir lá para ficar maltratando ele só para ele desenvolver uma habilidade, né? Tá bom, vocês não são obrigados, né? Aí se eu for lá no umbral e nas trevas, e aí tem um pessoal que gostaria de ajudar esse cara aqui sendo cara, eu você. Tem um monte lá. Aí você escolhe o que tem a ver mais com a pessoa ali, talvez até por ligações afetivas ou por similitude de ideias e sentimentos, e fala assim, olha, o seu mal, né, a sua maldade, a sua pouca conhecimento do bem, vai ajudar essa pessoa a crescer espiritualmente. Agora, não é porque o seu mal serviu ao bem que ele é menos mal, tá? Você vai ter que responder por ele. Mesmo assim, você quer ir lá fazer isso, né? Ou seja, é o seu direito de dizer sim ou não. E é mesmo assim as pessoas vão e acabam achando que vão poder passar ilesos pelos maus que causam, mesmo que esse escândalo cause um bem ou uma evolução para alguém. Mas há pessoas que precisam da corrigenda quase que violenta, né? Que eu acho que não existe essa proposta, né? Da violência, mas
ai daquele quem vem o escândalo, né? No entanto, ele diz assim: ninguém evolui sem que o próximo participe da nossa disciplina. Eis porque, depois de amar a Deus sobre todas as coisas, fomos aconselhados a amar em seguida ao próximo, como a nós mesmos, por ser ele a senda de luz com aparência de trevas. Sim, você isolado no deserto ou no alto da montanha, você não ensina e também não aprende nada, né? É como uma água parada, né? Ela não produz energia nenhuma. Mas se existe troca, um desnível, ponto, a diferença de potencial já faz que fluam energias de quem tem mais para quem tem menos, sempre de uma maneira psicoeducativa, né? Ou psicopedagógica, né? O ambiente mais favorável ao aprendiz, que somos todos nós, não importa se nós estamos no lado de cima ou do lado de baixo, não sei se pode falar assim, e se nós somos a vítima ou só somos o algoz, né? É a humildade que falta, né? A humildade falha e falta, onde o orgulho domina e a prepotência avassala, né? Então tem muita gente aí que se acha o príncipe das trevas, né? Você imagina aquele personagem, o Gregório, que foi o nome que eu dei para o meu cachorro, né? Em homenagem àquele personagem do livro A Libertação, Libertação, que era uma pessoa que era considerada vamos chamar aquele um dos comandantes das trevas, né? E depois de uma abordagem no tempo certo, em que a consciência dele já estava despertando para o bem, né, para a harmonia, que é o que a gente chama de belo, e para o verdadeiro, de toda aquela parceria com o escândalo, ele passou a ser um companheiro do amor, né, porque ele tinha muito conhecimento do sofrimento humano, apesar de ser ele que causava, né, na guisa de ser juiz, né, de fazer o outro pagar, né, pelo que fez, né. Então ele diz assim: quem cultiva a humildade e ama a serenidade de coração, abre portas de ouro ao entendimento maior e tem meios fáceis de assimilar as ciências mais complicadas e a filosofia mais difícil. Faz sentido. É mais ou menos como acontece quando a gente vai estudar medicina e a gente chega no quinto e no sexto ano, em que a gente faz uma parceria, né? Os nossos preceptores, eles transmitem para nós a sua experiência, mas quem faz o trabalho pesado, talvez o trabalho mais cansativo, diuturno, de cuidar, de fazer as coisas mais cansativas, né, da medicina, a gente faz, que é os novos, né? Então é uma troca, né? Agora, às vezes acontecia, por exemplo, sobre o que é falta de humildade, né? Muitas vezes a gente está lá, sextonista, né, ou quintonista, ainda não é médico, mas sabe bastante coisa já, né? E aí tem uma discussão de caso, então vamos falar de um assunto, aí de repente o quintonista, que a gente chama de interno, tem a palavra. Aí ele diz assim: porque olha, na minha experiência, eu diria que este paciente, e na hora o preceptor ele para você e fala: como assim? Que experiência? Você nem médico é ainda, né? Se você quiser se referir a alguma coisa que você sabe fazer, você pode dizer assim: pela literatura, pelos livros que eu já li, essa é a sua experiência, né? Isso chama-se humildade. Quem tem experiência é o preceptor, e muitas vezes nem é ele que tem. Porque se chegar o professor assistente, ou o professor adjunto, que é maior que o assistente, ou chegar o professor doutor, que é maior que todos eles, é ele que tem experiência, né? E no fim, eu já vi várias reuniões clínicas começarem com um assunto, e quando chegava no professor, ele falava assim: olha, se esse realmente fosse o caso do paciente, vocês estão de parabéns, mas vocês erraram o diagnóstico e não é nada disso, né? Isso acontece. Aí por isso que ele está lá. Como nós somos estudantes, nós estamos desobrigados a aprender, mas no meio médico você leva cada pancada que é literal, né? Você sai xingado quando você perde a oportunidade de aprender, não é nem a oportunidade de acertar, né? Bom, aí então o, se você tem essa humildade, né, e a serenidade, você vai aprender mais fácil. Então, dificilmente precisará de escândalos para fazer você aprender, certo? E receberá de Deus um raciocínio lúcido, de modo a surpreender os doutores. Faz sentido, né?
como é possível hoje em dia a gente ver a encarnação de várias crianças que parece que elas já nasceram prontas. Provavelmente é uma estratégia do plano espiritual superior trazer entidades voluntárias de outras esferas muito superiores ao planeta Terra, em que elas não têm obrigação nenhuma de vir aqui cuidar das nossas mazelas, mas elas vêm por amor, né? Por espírito de serviço no bem, né? No belo e no verdadeiro. E a estratégia é essa, é trazer espíritos que não têm nenhuma relação com ninguém do planeta. E o que significa isso? Qual é a vantagem disso? Esses espíritos não têm karma. Então, eles não têm obsessores, a não ser os obstinados no mal, né? Que não querem que o bem prevaleça, porque eles ainda estão achando que escândalo é que é bom, né? Porque já que tem quem precisa, estou aqui querendo escandalizar, né? E a gente sempre tem a turma do barulho, né? E tem a turma do deixa para lá, né? Os justos não enganam os outros, nem condenam seus semelhantes, por já se encontrarem livres das armadilhas da intolerância e serem amantes da justiça e do perdão. Então, hoje em dia, a gente vê aí podia até se criar já que existe lá, como é que é o nome? O pessoal fala que já morreu, né? Que é o Facebook, né? Que antes era o Orkut, virou o Facebook, depois veio o Twitter, agora é o Instagram, aí é o TikTok, e a gente começa a perceber que todo mundo gosta de uma narrativa, né? Puxar algum assunto polêmico e lacrar, né? Aí você sabe que lacrou quando os seus likes começam a crescer, 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 crescer. E quando você lacra de maneira reversa, né, porque existe, né, você fala uma besteira enorme, também numa narrativa, cair na maledicência das pessoas, ponto, aí você é cancelado, 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 cancelado. É o dislike que eles falam, né? É muito interessante essa ideia do cancelamento, né? É uma violência, né? É também uma maneira de eu me intrometer na vida dos outros de maneira eletrônica. Acho até um pouco perigoso isso, porque as pessoas ainda acham que só porque não estão vendo ninguém na telinha, não tem ninguém vendo você, né? Uma vez postado, é para o mundo e nunca mais vai voltar. Seja uma palavra, seja um vídeo ou uma foto, né? É o escândalo é, promovido, né, como a gente fala, ou eu chamaria isso de alteridade reversa, né? Como é que eu posso aprender também com os cancelamentos e também com os likes, né? Sem ficar arrogante e sem também ficar prepotente, né? Os justos não enganam os outros e não estão livres das armadilhas da intolerância, porque eles amam a justiça e compreendem as pessoas. As aulas, né, do nosso aprendizado são sucessivas por onde quer que nós estivermos andando. Então, seja você rico, seja você pobre, seja você de qualquer etnia ou de qualquer polaridade da sexualidade, você vai estar caminhando, andando, tendo aulas, umas atrás das outras, num cenário que você pode aproveitar se quiser, né? Se não quiser, você pode eu acredito que ninguém não evolui, que ninguém evolui, ninguém encarna para ficar estacionado, é impossível. Eu acho que a evolução ela é incessante e insensível. Você nem percebe estar evoluindo. Por mais esforço que você queira fazer contra, você vai estar evoluindo, né? Se fugimos de algumas lições ou de algumas aulas por incapacidade de assimilar essas aulas, caímos em outras que nos convidam ao recomeço. Essa é uma frase do Chico Xavier, né? Ele dizia que o bom da vida é poder recomeçar. E não é verdade? De repente você fala assim, nossa, eu fui tão rebelde, você sabe que eu ganhei uma enxada do meu patrão, mas eu achei que era tão humilhante aquilo que eu dei com a enxada na cabeça dele e tomei a fazenda dele. Mas você sabe que eu acho que não é legal fazer isso? Né? Como é que eu poderia refazer isso, né? Não, então que tal você reencarnar como dono de uma fazenda e ter talvez uma população inteira, né, de trabalhadores que são rebeldes? Talvez você possa começar a querer desenvolver a compreensão. Por que eles estão rebelados? O que está acontecendo? É, Estou fazendo alguma coisa errada ou eles realmente estão faltando com a alteridade reversa, né? Bom, é uma coisa muito interessante, não tem como fugir. O determinismo
no aprendizado é caso definitivo. Não tem como, né? Ou você aprende, ou agora, ou vai aprender depois, né? Isso, talvez você possa até ter liberdade de escolha, como a gente diz, dos meios que você quer aprender. Mas para onde a gente vai, o que a gente tem que aprender, a gente não tem liberdade de escolha. Talvez como, sim, né? A liberdade que temos, se assim podemos dizer, é a da obediência, né? É a do amor e a da caridade. Faz sentido, né? No sentido de obedecer ao quê? Ao processo terapêutico, ao processo psicopedagógico, tá? É, é a de entender a maneira como o apóstolo dos gentios, que foi Paulo, preconizava para seus companheiros, abre aspas, dai graças a tudo, pois essa é a vontade de Deus para conosco. Sim, tudo é oportunidade. Eu costumo falar de uma maneira mais interessante, que é que eu digo que tudo é pretexto para a gente aprender a viver e falar de amor. Tudo é pretexto, né? Se você é cozinheiro, padeiro, pintor de parede, médico, executivo, engenheiro, professor, não importa. Até se você é uma pessoa que vive em situação de rua, né? Ou que não tem, que vive da comiseração alheia, né? Até mesmo se você é vamos falar um outro oposto, né? Que seria os que se têm uma inteligência mais aguda e que acabam percebendo que é mais fácil enganar as pessoas e acabam campeando, vamos dizer assim, os cargos de governança e também está todo mundo aprendendo, né? Está tendo a liberdade de escolha os caminhos que quer, né? E aí, é claro, se, como a gente fala, né? Se eu não tiver autoridade reversa, eu vou estar provavelmente cultivando, né, na minha lavoura plantas que depois eu vou ser obrigado a colher, né? Se eu sou livre para plantar, não é assim que se fala? Sou obrigado a colher o que aparecer lá, né? Então, por isso que a nossa liberdade é de posso fazer isso com obediência, com amor e com caridade. É a de entender, né? A liberdade é a de entender a maneira como o apóstolo. Eita, estou misturando tudo aqui. Isso, ele falou para a gente assim: dai graças a tudo. Cada alma irmã que convive conosco é nossa mestra. Isso é o que eu chamo de alteridade reversa, né? Porque a impressão que dá quando você fala assim, temos que ter mais autoridade, alteridade, não é autoridade, né? Nós estamos saindo desse mundo autoritário para entrar no mundo da alteridade, mas parece que só quem é autoritário é que precisa ter alteridade. Não, né? Aqueles que se sentem ou que estão encarnados na fase dos submissos a uma autoridade também precisam ter alteridade, né? Que é quando você reconhece humildemente que a capacidade intelectual de alguém é melhor do que a sua, tá? E que eu tenho mais destrezas manuais do que ele. Então ele pode me orientar o que eu vou fazer. Como ele vai fazer isso, se é me explorando ou me enganando? E como eu vou fazer isso, que pode ser também eu enganando e roubando, aí é a minha liberdade de escolha, né? Por isso que eu estou falando, eu posso ser obediente, ter amor ou ter caridade na experiência que eu estiver vivendo, né? Liberdade é a disciplina atuante, é a vigilância que não ficou esquecida. Ok. Jesus, aí ele vai falar de uma coisa que eu falei lá no comecinho, né, sobre aprender com o próximo, né, que eu chamo de alteridade reversa, né? Jesus foi o próximo o mais iluminado que se aproximou de nós, os menos iluminados, fazendo presentes todos os raios de sol para nos aquecer. É comum mesmo entre os espiritualistas, aceitar que o ofendido revide a ofensa, que não seja física, no caso dos mais evoluídos. Todavia, as forças mentais são acionadas em direção ao ofensor, com a revolta ocasionada pela inflamação dos sentimentos, né? Então, olha que interessante, né? É o tal do duelo mental, né? Lá na época do Kardec, se eu não gostasse de você, se você me ofendeu, aquelas coisas da arrogância, prepotência, do autoritarismo, né, a qualquer custo, né, sabe com quem está falando, né? Me ofendeu, eu dou com a luva na cara da pessoa e desafio para um duelo. Aí sai com um revólver,
anda 10 passos, vira e tal, né? Isso não existe mais. Duelo dessa maneira, não. E perguntaram para o Chico Xavier se Allan Kardec não estaria desatualizado, porque está lá no livro dos médiuns, no Evangelho, né? O duelo. E ele disse assim que não, talvez nós estejamos atualizados no sentido de que já não se usam pistolas, mas a gente usa muito o duelo mental. E é disso que ele está falando aqui. Que às vezes algumas pessoas que se dizem cristãs acham que podem revidar com agressão. E outras que preferem não ter religião para não ter que dar satisfações morais para a sua agressividade, para a sua vontade de destruição, domínio e poder. Né? É melhor não ter nenhum senso ético e moral que me impeça disso. Né? Bom, isso aqui está querendo. A autoridade mais iluminada de que se aproximou de nós, o próximo mais evoluído que veio até nós foi Jesus. Ele trouxe essas experiências para nós, né? O aluno não analisou a lição, não aceitou. Como ele falou aqui, as forças mentais são acionadas em direção ao ofensor. Então, esse é o duelo mental. Dessa maneira, não fica constatada o perdão e nem a compreensão do outro, né? E sim, eu quero mandar e você que me engula, e se não me engolir, eu te mato, né? Que é o que está acontecendo hoje no mundo, né? Vamos dizer assim, né? Nesse caso, o aluno ele não analisou a lição, não aceitou a oportunidade de se livrar da infração à lei. Interessante, né? Ele continuou naquele mesmo processo que nos aproxima dos animais, animais que pensam, né? Não animais que só respondem a instinto, a hormônio. Animal que pensa, que pode até ir contra o instinto e contra o hormônio, né? Mas no começo a gente acaba usando o nosso conhecimento para satisfazer os instintos, os nossos hormônios, e com isso surge o risco, né, de a gente, não sei se é o risco, mas existe a experiência do egoísmo e o risco de ficar preso a ele. Então ele diz aqui que o aluno, quando ele não analisa isso e quando ele não percebe que existe uma oportunidade de se livrar desse egoísmo, né? Acende o sinal vermelho, mas ele avança, né? Pela força da imprudência, trombando com a ignorância, ou seja, ele não sabe, né? Que não sabe, na travessia da estrada do aprendizado. Então ele acaba aprendendo por trombada, né? Que é o que nós falamos ali. Mas essa trombada, volta a falar, é um escândalo que talvez para ele seja necessário, e Deus não vai abandonar. Lembra, a vida dá conta, mas ai de quem por vem um escândalo. Então, cuidado que na virada do século, por mais que você se sinta autorizado a fazer justiça com as próprias mãos, não esqueça, você é apenas uma criatura também em processo de evolução. E cabe a você rever os seus sentimentos e pensamentos para que você seja acolhido, vamos dizer assim, né? Dentro desse nova ordem de valores que se aproxima e que nos levaria para um mundo melhor, né? Aprender com o próximo, portanto, é disciplinar-se a si mesmo. Sim, né? É desejar ao semelhante o bem em qualquer circunstância, seja ela qual for, né? Quaisquer circunstâncias. Se é muito difícil, não será impossível, desde que se comece na área das emoções. Eu acho que é muito importante, né? Hoje não teve perguntas, Bruna? Faltam só 10 minutos? Não teve? Não será impossível desde que se comece na área das emoções. E é isso que eu acho que é interessante, a tal da alteridade reversa, né? Sentindo no início uma catástrofe interna por não nos vingarmos do maledicente. Sim, né? Cuja ferocidade nos encarcera na jaula da carne, como um condenado sem defesa. Sim, eu acho que ouvir, né? Sentir, como diria Hamlet, né? Naquele Shakespeare, né? Naquela peça de teatro chamada Hamlet, né? O que será mais ser ou não ser, né? O que será mais nobre para minha mente, para o meu espírito, né? Sofrer a, como chama, as, 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 as atiradeiras e as flechas do destino, ou pegar de armas e opor um fim a eles, né? O que eu faço? Então,
Não é nem para você se tornar o dono do escândalo, né? E também não é para ser passivo, né? Porque não adianta você apanhar sem saber, sem saber qual é a lição que você tem que aprender com aquilo. E eu acho que ninguém deveria aprender apanhando. Por isso que Jesus não veio trazer nenhum tipo de violência. Ele veio trazer um convite a que você faça uma contrariedade consciente, se conscientize daquilo que você não sabe, fortaleça a sua vontade e avance para as contrariedades do crescimento. E muitas vezes, para isso, alguns irmãos nossos são usados como escândalo. Por isso, amai os vossos inimigos, né? Então ele diz aqui, aconteça o que acontecer, não devemos expressar a revolta que se passa por dentro das forças em combustão que intentamos disciplinar. Continuemos até que um dia o vulcão se acalme e fiquem somente vestígios daquele monstro que antes eram erupções avassaladoras. Sim, nossa esfera animal. E a paz reinará em toda a nossa vida, já que, por natureza humana educada, aprendemos com o próximo a natureza divina, que reina em toda a criação de Deus. Eu acho que esse texto ele resume o que eu chamo de alteridade reversa, né? Que nos ensina a tirar o melhor proveito das nossas experiências e muitas vezes o outro não vai melhorar e não vai mudar por causa nossa, mas o comportamento dele ajuda a gente a crescer espiritualmente. Ou seja, ainda há necessidade de escândalos, mas aí por quem eles vêm. Então, que nós possamos ter essa alteridade reversa ou esse espírito cristão de aprendizado constante, não se revoltando, mas estudando a nossa dor para que elas nos mostre claramente qual é o nosso aprendizado. A Bruna mandou aqui, ó, estamos acompanhando aqui pelo Facebook, o Paulo Lamboglia, a Silvana Teixeira, o Wanderson Franco, o Luiz Eugênio Lico e a Jacira da Costa. Um abraço a todos vocês aí que estão nos assistindo. E o Carlos Brasiel mandou para a gente uma colocação interessante. Ó. As lições da vida são inevitáveis e muitas vezes duras. É fácil ressignificar a dor? Não, sabemos que não. Para isso é preciso coragem de enfrentar os medos e sair da zona de conforto. Procure dentro de você a força e encontrará. Deus não abandona nenhum dos seus filhos. É exatamente isso. Isso chama-se alteridade reversa, né? Se Deus está permitindo que algumas situações se apresentem para mim, estude a sua dor, não se revolte. Muito menos contra aquele que está sendo um instrumento do seu crescimento. Provavelmente você não está passando por algo que não seria capaz de aguentar. E você não está sozinho se souber pedir ajuda a, a Deus, né, através da oração. Como eu falei, a gente pode louvar, agradecer ou pedir alguma coisa a Deus. E nesses momentos, o que a gente pode pedir? O que o Senhor quer de mim? Qual é a sua vontade sobre mim? Desta situação, que possa ficar claro o que eu preciso aprender, que não é dar spoiler, tá? Deus não vai vir dar spoiler. Ah, você está passando por isso porque você foi assim assado no passado. Isso é spoiler, né? Isso não explica, mas não justifica o processo, porque eu posso passar por todo um processo e não ter adquirido a habilidade desejada naquele momento. Eu posso ter me revoltado, posso ter desistido, né? Posso ter feito um monte de coisa que anula o meu mérito ou o meu aprendizado, né? O mérito já está lá, né? Se eu fui criado simples e ignorante, eu já tenho mérito, né? Porque eu já sou um ser em divinização, né? Um ser em crescimento. E aí, é claro, vai depender do meu processo o caminho que eu vou andar, né? Já que não existe no mundo de Deus nada que seja certo ou errado, só existe o que é possível. É claro que quando você vê uma criança de 3 anos enfiando o dedo na tomada, você acha que isso é errado? Não, é apenas possível. Ela não sabe que lá dá choque. Nós é que precisamos, então, orientá-la nesse sentido. Claro, sim, em algum momento, ela esperar que a gente se distraia, né? Como se Deus pudesse não estar olhando para a gente, para enfiar o dedo lá porque eu fiquei curioso, a vida dá conta, né? Ela vai tomar um choque. E aí, provavelmente, algumas pessoas precisam de 1, 2, 3, 4, 5 choques. Às vezes a pessoa precisa só da orientação divina, ela já entende, não precisa da experiência, não precisa daquela sensação, vamos dizer assim,
muito intensa. Como eu falei, se há necessidade de escândalo para aprender, vai ter, porque Deus é soberanamente justo e bom. Mas ai por quem ele vem, né? Nenhum anjo do céu, muito menos Jesus e Deus virão até a terra para chicotear ninguém. Mas ele nos deu a liberdade de escolha porque temos a possibilidade de caminhar de acordo com os nossos próprios pés, tirando nossas próprias conclusões. E aí vem uma coisa interessante, né? Deus, a partir do momento em que ele nos deu o livre-arbítrio, né? E aí nós alcançamos a alteridade reversa, né? Ele não tem mais ação sobre nós. Porque se ele for lá e se intrometer na nossa vontade, ele tirou o livre-arbítrio. Mas ele nos abandona? Não. Ele manda Jesus, manda espíritos de luz, né? E muitas vezes ele até muda, né? Deixa que a gente mesmo mude as cenas que nós estamos montando ao nosso redor, que aquilo faz com que a gente repense o que andou fazendo até então, né? Ele nos dá o direito de recomeçar, só que com uma cabeça melhor, com mais habilidades. Ó, chegou mais uma colocação, o Wanderson Franco, né? Ele diz assim, João Lourenço, como manter a coerência entre pensamento, sentimento, palavras e ações? Sendo que em algumas situações estarei sentindo algo contrário em relação a alguém, mas já sei que a educação deve ser priorizada. Então, Wanderson, eu não sei se você está seguindo, mas você fez exatamente uma colocação que eu venho falando lá no programa Mente 5.0, né? Que é uma espécie de treinamento para a gente poder viver o mundo da internet de tudo, de todos ao mesmo tempo. Lá eu já falei da problemática, que é a quarta revolução industrial, que vai mudar as relações humanas, né? Que só vai ser possível uma nova ordem social se ela for baseada na fraternidade, tá? Não é uma nova ordem mundial que é apenas uma governança materialista, tá? O ser humano não precisa só de comida, tá? Precisa também de alimento espiritual, né? E isso se consegue com a fraternidade. E lá nós estudamos também a alteridade, a transparência, e agora nós estamos estudando a sustentabilidade, que é exatamente a coerência entre sentimentos, pensamentos e ações, tá? E o livro que nós estamos estudando lá no sábado, amanhã, agora chama-se Os Seis Chapéus, né? A técnica dos 6 chapéus, que é uma boa maneira de as pessoas aprenderem a enxergar o lado que o outro enxerga, né? Aí a gente consegue manter coerência, né? Por exemplo, lá no livro ele dá uns exemplos, que é como se fosse 4 vendedores, né? Olhar uma casa. Então, cada um olha o lado esquerdo, outro lado direito, o outro a parte de trás, a parte da frente. Aí eles vão ter que fazer uma descrição da casa. Aí eles mudam de lugar. Quem está na frente vai para a esquerda, quem está atrás vai para a direita, quem estava aqui na esquerda vai para trás. Depois eles conversam sobre si, aí eles vão ter uma ideia muito melhor da casa do que só um falando de um lado da casa. Isso é uma técnica que é usada para reuniões e também pode ser aplicada no dia a dia das nossas vidas. Eu estou começando o livro agora, tá? No sentido, não é que eu leio o livro, porque não é programa para pessoas com deficiência visual, né? A gente lê, entende, faz um resumo e coloca à luz da doutrina espírita. Então, nós já temos esses 3 instrumentos estudados nesse programa Mente 5.0, a alteridade, a transparência e agora a sustentabilidade, que é exatamente isso que você falou, Wanderson. Então, eu te convido a você ler esse livro e ler junto com a gente, mas existe sim uma maneira de eu conseguir essa tal da alteridade reversa, da transparência, e junto com isso, essa coerência entre pensamento, sentimento, palavras e ações. Então, é possível sim, e é um treinamento, é que a gente não está acostumado a isso, mas os tempos mudaram e os convites são diferentes. Obrigado pela colocação, Wanderson, e todo mundo que esteve conosco. O programa novamente termina aqui, e a gente agradece aí a audiência de todos que estiveram conosco, e a semana que vem estaremos aí com mais um assunto dentro da modernidade desse mundão. Até a semana. Você acompanhou Novamente.